Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida dos amados irmãos. Meu querido e amados irmãos, eu desejo em meu coração de eu ler Romanos capítulo 5, que fala sobre a morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de ouvir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morrerão muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de uma só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só há uma morte, reinou por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato da justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para quem a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim diz a palavra do Senhor no seu livro sagrado, em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21. Meus queridos e amados irmãos, um homem só pecou, e por um homem só pecar, todos nós somos pecadores. Mas tem Jesus Cristo que está aqui para nos salvar. Basta nós queremos. É só nós aceitar e crer nele e ter fé, que poderemos chegar à nossa salvação. E assim oremos. Pai, como és maravilhoso, Senhor, por nos dar mais uma oportunidade e nos conceder ao amanhecer. Ó Pai, obrigado por todos os que têm feito por nós, Pai. Continua nos fortalecendo, nos abençoando, nos dando força e entendimento entre os irmãos. Abençoa, Senhor, nossa primeira Igreja Batista de Socorro e união entre os irmãos. Abençoa também todas as outras denominações, Senhor. Abençoa eles, fortalece, dá entendimento, compadição dentro dos seus corações, Pai. Ó Senhor, abençoa o nosso país, que esteja com a sua mão estendida sobre ela, Pai, para que nossos governantes façam o melhor para o nosso povo, para a nossa comunidade. Meu Deus, abençoa nossos jovens, idosos, crianças, adolescentes, gestantes, nossos enfermos, que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre todos nós. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, pastores, diáconos, familiares de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Ó, meu Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Só o Senhor pode todas as coisas. Te agradeço por tudo, hoje, amanhã e sempre.